Oi, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a quem está chegando, né, aqui nesse momento. Enquanto eu vou fixando o tema, vocês podem falar de onde é que vocês estão falando, qual o nome de vocês. Fiquem à vontade, tá? Deixa eu só fixar o tema da tarde. Pronto, fixado. Enquanto vocês vão aí entrando, vocês vão aí se aconchegando, eu vou me apresentando. Meu nome é Ana, tá? E desde que se iniciou o isolamento social, eu trouxe a proposta de a gente ter um momento do dia e fazer uma leitura diária com a reflexão. E ultimamente a gente está estudando Despertar da Consciência, da médium Lúcia Cominato, tá? Então a live funciona da seguinte forma: eu vou lendo, vou interpretando e vocês também podem colaborar aí, falando o que é que vocês acharam, o que vocês entenderam, tá? Para ficar algo bem dinâmico. Desde já quero fazer um convite para vocês. Amanhã às 18 horas vai rolar uma live compartilhada aqui com a Yasmin, do Feminismo à Luz do Espiritismo. A gente vai estar falando sobre mediunidade e prática responsável, tá? Então, desde já se sintam convidados. Não sei mais o que eu tinha para falar para vocês. A gente pode dar início à leitura, tá bom? E o nome da mensagem de hoje é Bens Transitórios. Oi, Denise, tudo bom? Bens transitórios, vamos lá. Bens transitórios. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é de que nada podemos levar dele. Quem falou isso foi Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Ou seja, Paulo de Tarso trouxe essa reflexão desse trecho, dessa passagem, de que nós, ao nascermos, né, ao reencarnarmos, a gente não trouxe nada material, né? A gente nasceu nu. E da mesma forma será quando a gente voltar, tá? Do jeito que nós viemos sem nada, quando a gente voltarmos também será sem nada. Bens transitórios são aqueles que a vida, às vezes, nos permite usufruir por um determinado tempo, mas que, na realidade, não nos pertence. E quando a Deus aprover, de nós poderão ser retirados. Então, os bens transitórios são aquelas coisas, né, que a gente possui durante um determinado tempo. E da mesma forma que foi nos dado, poderá ser tirado em algum momento que Deus julgue oportuno. Nem sempre são os bens materiais que adquirimos. Poderão ser aquelas surpresas agradáveis que a vida nos oferece, mas que nem sempre sabemos aproveitar para a nossa melhoria interior e deixamos passar. Então, bens transitórios não são só os bens materiais, não é somente a posse, ter dinheiro, ter uma casa, um carro, mas também momentos que a vida nos proporciona e a gente deixa passar simplesmente por não dar a devida importância. Pode ser o quê? Um momento, uma fase da vida que eu tenho uma saúde física, que eu tenho mais vigor, né? Que eu esteja aparecem oportunidades que eu deixo passar. Oportunidade essa de melhoria interior, né? Alguma experiência que poderia ser usada a nosso favor e a gente simplesmente deixa correr. Não te apegues aos bens materiais, esses são transitórios. Cultiva os bens espirituais que são eternos e te enriquece a alma. Esforça-te por ser bom, tolerante e compreensivo para com aqueles que te compartilham a caminhada. Deixa que a humildade floresça em ti. Então, a irmã Maria do Rosário, ela disse assim, para a gente não se apegar aos bens materiais. No item do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte, né, do Evangelho que fala que a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque a gente coloca a felicidade onde ela não está, né? Onde são coisas efêmeras, passageiras. Por exemplo, a gente diz assim, eu só sou feliz quando eu casar. Aí eu caso, né? Aí a gente transfere a nossa felicidade para outra meta.
Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Aí chega a casa e você não se sente feliz, né? É uma felicidade passageira. Já já você se vê entediado, né? Não se sente completo. Aí você coloca assim, ah, eu tenho uma casa, mas eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro ou quando eu tiver mais dinheiro. Então a gente coloca muito a nossa felicidade em coisas passageiras da vida que nem sempre a gente vai conseguir alcançar. Então, que a gente coloque a nossa felicidade, o que a gente passe a cultivar os nossos bens espirituais, que são aqueles que a gente realmente vai levar, né? Antigamente, os egípcios, eles faziam aqueles mausoléus onde enterravam, né, os faraós com suas riquezas, suas vestimentas, ainda com aquela visão de que ele, da ressuscitação, em que eles poderiam usar aqueles bens lá onde quer que eles estivessem. E a gente sabe que a gente não leva nada disso. Lá na espiritualidade, coisas materiais não entram. Então, os espíritos dizem que a felicidade ainda não é deste mundo, justamente porque a gente coloca o pré-requisito de ser feliz em coisas que a gente não vai ter condições de ter, que a gente não vai ter condições de realizar. E a partir do momento que a gente busca a nossa satisfação, a nossa plenitude, justamente nas coisas espirituais, da gente ser melhor um pouco a cada dia, aí a gente vai começar a entender o que é realmente a felicidade. E aí vai deixar de existir pessoas infelizes na Terra. Então ela diz, ó, esforça-te por ser bom, tolerante, compreensível, para que a tua caminhada, para que a nossa caminhada seja o mais agradável possível e menos penosa. E quando depositamos nossa felicidade no outro, também é um problema, né, Denise? Porque o outro, isso é muito comum em relacionamento afetivo, o outro é o outro, né? Também é uma pessoa com defeitos, uma pessoa com conflitos interiores, também tá nessa busca. Então, se a gente parar de colocar a felicidade no outro, porque geralmente em algum momento da vida a gente vai se decepcionar. O outro vai nos magoar, não vai ser aquilo que a gente esperava. Então, ao invés de colocar essa felicidade, por que é que não se é construído a felicidade juntos? Cada um com algo para dar, né? Para somar e não colocar o outro como o único responsável de nos fazer feliz. Jesus dizia, ama-te ao próximo como a ti mesmo. Então, tu tem que se amar, tu tem que ser o próprio provedor da tua felicidade, né? Para que você possa, aí sim, né, proporcionar momentos felizes e convidar aquela pessoa para partilhar desses momentos felizes, mas não querer que o outro tenha essa missão de fazer a gente feliz, da gente se sentir pleno e tal, né? Tanto que a gente não pode ter essa dependência afetiva com ninguém, né? O ideal é que a gente se sinta bem com a gente mesmo, que a gente possa ser autoprovedor, né, da nossa saúde emocional, para que o outro venha para compartilhar essa felicidade, não querer que o outro tenha essa missão, né? Se partimos do princípio que todos somos espírito, cada um tem uma missão, provação, expiação, a gente começa a entender isso e vamos vendo ainda mais. É isso aí, cada um tem algo para desenvolver aqui na Terra, algo para acertar, então, né, vamos ter paciência uns com os outros e não criar expectativas. A gente aprende assim a duras penas que a gente não pode criar expectativas, a gente pode criar unicórnio, né, a gente pode criar sei lá, aí algo que vocês imaginar. Pode criar mandioca, né? Mas expectativa não crie, justamente para a gente não se decepcionar. Se a gente for criar expectativa, crie com a gente mesmo, para a gente se auto-melhorar, botar uma meta, olha, hoje eu vou ser mais assim, e insistir nisso. É com os bens materiais que transitam por tuas mãos que deverá alimentar os famintos, amparar os maltratados, cobrindo-lhe o corpo desnudo. É com esses bens transitórios que procurarás encetar uma luta constante contra a miséria que esteja a agraçar a tua volta. Ou seja, os bens materiais, eles devem ser usados com sabedoria, né? Porque né, é, é saber usar com sabedoria. E mesmo assim, buscar formas de ajudar as pessoas, aqueles que estão à nossa volta, passando por diversas situações, né, de privação. Quando os espíritos falam sobre a riqueza e a pobreza, né, no Evangelho,
Eles dizem assim que ambas são provas difíceis, né? Que são verdadeiras experiências que exigem muito do espírito reencarnado, mas que a riqueza é mais penosa do que a pobreza. Por quê? Porque a consciência daquele que tem muito e não faz, pesa muito do que aquele que não tem como dividir 0 mais 0 por 2, né? 0 por 2. Então, se a gente tem, graças a Deus, né, uma mesa farta, um local para dormir, acesso ao conhecimento, que a gente possa também dividir com os outros. Não é porque que o outro está sofrendo, passando fome, necessidade, que a gente vai dizer, a lei de ação e reação, você está passando por isso, alguma coisa fez. A gente não tem esse direito de ser juiz da vida alheia, né? Mas a gente tem um dever como cristão de tornar a experiência dessa pessoa o mais leve possível, né? O menos penosa. Se Deus permitiu que os possuíssem, não foi apenas para que tivesse mais conforto e uma vida mais amena, mas sim para socorrer os que atravessam a vida entre uma provação e outra. Então, Deus não é selecionista, né? Esse vai ser rico, esse vai ser pobre, esse vai ter o cabelo liso, esse vai ser o cabelo mais enroladinho. Ele não age dessa forma. Se nós temos a experiência da pobreza e da riqueza, é para a gente adquirir algum valor que a gente relaxou ou se perdeu, né? Ou a gente perdeu a oportunidade de melhorar ele. Mas se a gente está numa condição mais privilegiada, digamos assim, de ter bens transitórios, ter bens materiais transitórios, que a gente possa colocar a serviço também do outro. Porque Deus não iria trazer, por exemplo, fazer o rico, fazer com que a pessoa seja rica, para passar a vida inteira de férias, né, curtindo a vida, ter uma vida amena. Não, é para a gente trabalhar, é para a gente ajudar, auxiliar. Faze com esses bens que representam os talentos da parábola do Senhor, se multipliquem em tuas mãos pelas boas obras que conseguiste realizar. Não os enterre no gesto de jovenice, nem os use apenas para a satisfação das tuas necessidades pessoais ou para desdobrar os prazeres do corpo numa vida desregrada e egoísta. Então, que a gente saiba usar esses bens transitórios com sabedoria. A gente não faça que nem a parábola do talento, né? Em que teve dos trabalhadores, que um enterrou o talento na terra, o outro investiu, o outro fez, né? Multiplicar. Então, que a gente seja um trabalhador que multiplique esses talentos, seja ajudando, né, as outras pessoas a ter uma vida mais digna, para que a gente não se perca no egoísmo, na vaidade. Tem muita gente que usa esses bens transitórios para ter uma vida totalmente desregrada. A gente vê como é complicada essa questão do dinheiro. E o problema não é nem tanto o dinheiro, né? Porque o dinheiro é uma posse, é um bem transitório. O problema são as pessoas que se perdem, se deixam levar pela vaidade, pela luxúria, pela ganância, por um suposto poder que se acaba, né, após a morte. Então, que a gente possa santificar tudo aquilo que a gente tem, seja de material, seja de espiritual, para ajudar as pessoas. Lucimar, quando eu comecei a trabalhar no serviço público, em muitas situações eu me sentia mal por ganhar melhor que meus parentes, por exemplo. Recebo muita crítica ainda, pois não sei economizar. Lucimar, primeiro você não pode, né, se sentir culpada. Você alcançou, né, essa posição. Você estudou, você trabalha né? O trabalhador tem que receber, né, a remuneração justa pelo seu salário. E eu torço aí para você buscar esse equilíbrio que você almeja aí, tá? Use da prudência e do discernimento, não os esbanjando numa demonstração de poder e vaidade, para não virem faltar no momento de precisão. Olha só que interessante. A gente deve usar esses bens transitórios com prudência e discernimento, e não gastando assim, porque tem gente que, vamos supor assim, ganha 3 mil reais por mês, vive como se ganhasse 6. Não pensa no dia da manhã, não pensa em fazer uma reserva. Aí acontece, né, alguma situação, um momento de precisão, e quando a pessoa vai precisar, cadê? Não tem. Ou tem muito mais dívidas do que um suporte, né?
E a gente pode ver agora no momento de Covid-19 de que quem realmente cuida, né, administra bem as suas posses, está tendo como segurar as pontas, mesmo num momento difícil como esse. E aquele que vive, como eu falei, né, com um status acima das suas condições, está apenando um bocado, está ralando um bocado. Então, o que a gente pode ter é responsabilidade mesmo, né, com o que chega às nossas mãos. E como descobrir o nosso talento? Aí a gente pode falar sobre o Livro dos Espíritos, em que fala sobre a missão dos Espíritos. Os Espíritos dizem que cada um de nós temos algo para cumprir aqui na Terra, né? Algum objetivo a gente tem. Só que o objetivo máximo da reencarnação é o quê? A progressão, a evolução. Então vamos pensar assim, Lu. Se a gente fosse pensar assim, o que é que eu tenho a fazer aqui na Terra? Bem, eu tenho que evoluir. E como é que eu evoluo? Eu evoluo com as ferramentas que eu tenho na minha mão, através do trabalho, através da família, através da vida social. E essas vivências vão me dando oportunidades de dar o meu melhor, né? Se eu tenho facilidade em desenvolver certas tarefas, né, que é uma qualidade minha, que eu insista nelas, que eu possa desenvolver minhas qualidades, as minhas potências em prol de mim, também em prol dos outros. É algo que tem que ser bom para o grupo e para mim, né? Porque se é bom para todos, então, consequentemente vai ser bom para mim também. E aquilo que ainda não está tão bom, né? Que você vê, olha, não sei lidar muito bem com as pessoas, de relacionamento, você já sabe no que você tem que melhorar. E assim a gente vai tocando a nossa vida, né? Agradece a Deus pelas oportunidades que te foram concedidas e procura transformar em luz para os teus caminhos todos os bens transitórios que te forem dados a usufruir, dividindo as suas alegrias através dos atos de caridade que conseguires praticar. Ou seja, a gente possa agradecer a Deus pelas oportunidades, pelos bens que a gente dispõe a nosso favor, né? que dispõe a nossa vontade, que a gente possa usá-los com sabedoria, né? E que a gente possa também dividir isso com aqueles que nos cercam. A gente está num momento de isolamento social, em que teve uma postagem que eu vi que eu achei bem pertinente, que dizia assim: isolamento social no Brasil é o seguinte: os ricos lidam com o tédio, já os pobres lidam com a fome, né? E é uma reflexão que não é mentira, né? É uma reflexão verdadeira e que nos traz a oportunidade de parar para pensar será que eu estou ajudando? Será que eu estou fazendo? Será que eu estou dando mesmo o melhor de mim nesse momento? E aí vocês podem ver que há campanhas de caridade na cidade de vocês, ou ligadas a religiões, que estão dando esse suporte a essas famílias menos favorecidas. Então, que a gente possa usar nossos bens transitórios para ajudar as pessoas. Não falo assim, quando a gente fala sobre caridade material, a gente pensa que é grandes somas de dinheiro. E não é bem assim, né? Às vezes a gente dá aquilo que a gente tem. Algo que nos fará falta, mas consequentemente será mais útil para aquele que recebe do que para mim. Talvez não fará tanta falta para mim quanto para aquela pessoa. Então fiquem atentos aí na cidade de vocês, às ações de caridade, de mobilização de pessoas e façam parte de uma corrente de solidariedade, tá bom? Então vamos usar nossos bens transitórios com sabedoria, com racionalidade, dividindo com os outros, né? Sem medo de ser feliz, até porque a nossa felicidade estará em ver as pessoas felizes através de um ato nosso, né? E é isto. E foi isso que a mensagem de hoje quis deixar. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo uma ótima tarde para vocês, tá? Amanhã a gente retorna. Amanhã eu retorno às 6 horas com a Yasmin para falar sobre mediunidade prática consciente, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo fim de tarde, uma ótima noite e a gente se vê. Tchau!